Bom dia, todo mundo. Tá ligado? Estamos no quinto dia já do nosso colóquio. Mudamos de Campinas agora para a Universidade de São Paulo. É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer a organização aqui, o Silvio, o Rogério, o Fernando. Estou fazendo isso na ordem errada. Exatamente. Das permutações. E hoje de manhã vamos começar com a palestra do professor Silvio Ferraz, que vai falar do tempo, eu acho, na análise. E então, Silvio, acho que a palavra... Falou, a programação do dia. Bom, programação do dia, sim. Então, assim, no mesmo padrão do que os últimos 2 dias em Campinas, vamos começar com uma palestra. Hoje o Silvio, depois vai ter uma mesa redonda, depois almoço. E à tarde, hoje, vai ser a última aula do nosso colóquio com o Moreno Andreata, que vai falar de teorias formalizadas em detalhes, hoje à tarde, das 2 a 4 ou 5, até todo mundo cansar. E acho que isso. Tem alguma coisa mais para dizer? Então, Fernando. On va le faire en portugais et tu fais as línguas. À cause que je le fais en français, personne ne va comprendre. Esse é o problema. Sim, então você vai fazer em português, então. Vou traduzir. Então é melhor você sentar. Não, mas vou sentar com o... Tu peux suivre en portugais? Oui, sans problème. Ah bon? Oui, Moreno, c'est bien. Ok. Oui, mais il y a des gens qui sont en train de voir ça en Belgique. Mais... Oui, Jonathan a dit. Mas isso... Tradução aqui? On peut parler en hollandais. En flamand. En flamand. Non, ça c'est pas possible. É verdade, eu fiz tudo em português. Você fez tudo em português? Agora, eu falei em português. Bem, então vamos fazer em português, acho que é melhor. Ok. So, português? Ok, acho que é a língua comum para todo mundo. As pessoas que estão fora... Vou citar. Ok, então... Então, eu vou fazer em português mesmo, mas fazer devagar, né? E daí você não precisa ficar em pé. Não, mas vou sentar. Então, vamos começar oficialmente, então. Ok. Bem-vindos. Tá, ok. Bem, obrigado pelo convite, Tatiana, Stefan, Jonatas. Embora esteja na organização do colóquio, que é uma situação meio desajeitada, estar na organização do colóquio e você fazer uma palestra. Bacana que na organização você convida alguém para fazer a palestra, né? Então, e também a minha participação na organização não foi a participação, talvez, na formulação do colóquio e não exatamente na organização técnica. Eu não sei aqui na USP, mas aqui a gente depende, sobretudo, e daí tem que agradecer sempre ao Fernando, pela sala, o espaço, a construção disso aqui não é uma coisa simples, né? E então, agradecer ao LAME, os projetos todos do Fernando, ao Departamento de Música da USP, todo o apoio que tem sido dado. Bem, quando me chamaram para fazer a proposta, fazer a apresentação, eu pensei, poxa, mas atualmente eu não tenho praticamente nenhum trabalho na área de uso de computador, então me afastei disso há muito tempo. Me afastei sobretudo a partir do momento em que o Patchwork virou Open Music, e daí ficou amarelo, vermelho, azul, com espiral, quadradinho, patch, daí eu não consegui mais trabalhar. Enquanto ainda escrevia coisas e tinha partitura, era tudo tranquilo. A hora que virou essa coisa colorida, eu parei um pouco
Retomei mais recentemente com o Patchwork GL, o PWGL, em sala de aula e tudo mais, com alguns alunos mostrando algumas coisas, mas sempre numa abordagem muito simples. E embora tenha começado a trabalhar na década de 90 com o Fernando de Azeta, usando o Max, depois o Max MSP, também há uns 5 ou 6 anos que eu desenho patch só para dar aula e não mais para performance. Então eu uso o Max como uma ferramenta de sala de aula e não uma ferramenta para auxílio à composição ou para auxílio à performance. Então me afastei bastante. Então eu pensei em falar alguma coisa que pudesse ter uma intersecção com isso. E há muito tempo atrás eu dei fiz uma pequena comunicação aqui na USP sobre a ideia de tempo musical. E eu acho que isso é interessante de trazer para a área de composição, performance e análise assistida, porque talvez tragam alguns elementos que possam contribuir para essa área. E depois da palestra do Gerard na segunda-feira, eu achei que realmente poderia contribuir em alguma coisa, talvez essa visão, não sei. Eu espero. Ok, vou pular aqui. Então eu vou começar com algumas imagens. A primeira imagem, algumas imagens de tempo. Por que eu estou falando de imagens de tempo? Porque eu estou partindo de um pressuposto de que o tempo é uma construção humana e de que o tempo, na verdade, é uma coisa que não existe da mesma maneira para cada pessoa. E não existe da mesma maneira em cada época diferente da humanidade. E, musicalmente, ele é totalmente de abordagens distintas conforme épocas, embora cada século tenha a tendência de achatar todos os séculos anteriores na visão atual dele. Então, a primeira imagem que eu vou colocar aqui é uma imagem um pouco retomando aí algumas coisas que passam pela filosofia, mas que passam também pela música. Então, a primeira imagem de tempo aí seria essa que os gregos constituíram e depois a Igreja Católica. Então, Kairos seria o tempo da ocasião, o corte, a decisão. Isso é extremamente importante composicionalmente e em performance, esse momento. Aion seria o fluxo contínuo, um pouco o que o Pierre Boulez tentou colocar como espaço-temps lisse. C'est exactement. Depois eu vou falar um pouquinho do Boulez. Chronos, o tempo mensurável. Ou seja, eu consigo medir um pedaço de tempo e falar, se passou X tempo. Eu posso passar, passou 3 dias, passou 3 horas, ou passou 10 luas, ou passou 2 sóis, o tempo que eu estou medindo fulano passou 2 vezes pela porta. São medidas de tempo. E um outro tempo, que daí é proposto mais pela Igreja Católica, que é o Evon, que é o tempo dos anjos. Diferente da eternidade de Deus, Deus é eterno, ele não começa, não termina, ele não se espalha, não existe. Evon é diferente. Evon são os anjos, eles nascem, eles vivem, chegam a uma certa idade trava e ali fica. Então o tempo do anjo é um pouco diferente, porque ele tem começo, mas não tem fim. Né? E o Messiaen vai trazer isso aí de uma maneira interessante para a música, num texto chamado Le Temps et l'Éternité, onde ele vai tratar desses personagens. Mas ele não vai falar de Kairos nem de Aion, só de Cronos, Evon e Eternidade. A outra imagem de tempo que a gente pode ter, seria uma outra imagem, e na música ela passa a ser extremamente presente, seria justamente a de um tempo circular, ou seja, um elemento que fique no mesmo lugar, a música ritual, um tempo linear, evolutivo, ou simplesmente
forma sonata, ou seja, um tempo linear é um tempo onde eu posso ter uma previsão do que vai acontecer. Um tempo espiral, que não é nada mais do que uma aplicação do tempo circular, a espiral hegeliana, quer dizer, é um tempo circular, mas cada vez que eu passo no mesmo ponto, eu estou um pouco além, certo? Cada vez que eu passo no mesmo ponto, eu estou numa outra etapa, isso seria a espiral hegeliana. E a última proposta com relação a isso na filosofia seria essa ideia de o tempo fora dos eixos, le temps hors les gonds, le temps hors out of gonds. Gond, oui, les gonds, oui. Le temps hors les gonds. Que aí é uma proposta, quem vai trazer um tanto isso é o Gilles Deleuze, nos escritos dele sobre o tempo, e ele vai tratar 3 sínteses do tempo, historicamente. A primeira síntese, que é a do tempo circular, essa é a síntese que vai até Kant, de Kant, da fenomenologia em diante, seria esse tempo espiralado, o tempo linear, que é o tempo teleológico de São Tomás de Aquino, é o tempo da Igreja Católica, e o le temps hors les gonds é o tempo proposto, digamos, por Nietzsche. Né? Então seria a eterna repetição, o eterno retorno, mas que não é o eterno retorno de uma mesma coisa. Isso aí é o tempo circular. O eterno retorno seria o eterno retorno de uma coisa que o Deleuze coloca, que é a diferença. O eterno retorno da diferença, qu'est-ce que c'est la différence? O que é a diferença? A gente não... Mas é a diferença em si. É o ato de fazer diferente, e não a coisa diferente. Não é fenômeno, não tem um fenômeno que eu pego, isso é diferente disso, mas existe uma diferença aqui, e eu não sei qual que é. E a eterno retorno seria o eterno retorno desta diferença, ou seja, desse ponto kairótico de diferenciação. Por isso eu falei de kairos antes. Bem, uma terceira imagem, tempo da música tonal, que é um tempo causal linear. Uma coisa está sempre relacionada à anterior. Uma quarta imagem, daí agora as imagens musicais, né? Seria a suspensão do tempo, onde o tempo é igual ao espaço, em Debussy e Webern. Uma quinta imagem, que foi daí a prática do Messiaen, que foi a partir de Webern, Debussy, de retirar o tempo, colocar o tempo em suspensão. A proposta do Messiaen é quase a de retomar o tempo, mas não o tempo tal qual ele era trabalhado na música tonal, ou seja, na música clássica ou na música barroca, ou mesmo na música modal. E daí que ele vai propor eternidade, Evon, essas coisas. Estou passando um pouco rápido nisso, porque eu vou voltar ao longo da apresentação. A sexta imagem, ela é também musical, e ela vem do Pierre Boulez, que vai fazer essa distinção entre espaço estriado e espaço liso. É interessante, são 5 páginas, 5 páginas, a propos de ça. 3 páginas sobre o tempo estriado liso reto, 1 página sobre o tempo estriado liso curvo, que praticamente ninguém fala, e 1 parágrafo sobre o espaço liso. Ele só fala sobre espaço estriado reto, curvo. A hora que ele vai falar sobre espaço liso, ele faz 1 parágrafo e deixa por aí. E, então você tem o tempo e espaço liso e estriado. Na verdade, o Boulez só inaugura os títulos, porque o espaço liso ele vai falar rapidamente, ele não trabalha isso, não se aprofunda nisso. Isso aqui é uma tabela, é interessante, espaços homogêneos. Isso aqui é a partir do que o Boulez coloca. Então, tudo que é a respeito do espaço estriado, ou seja, de Cronos, o Boulez consegue falar com muita propriedade. E é muito fácil, realmente, a gente conseguir falar. Os módulos são fixos, os cortes são fixos, ele é focado ou não focado, ele tem uma camada, diversas camadas, o focado também. Sempre que ele vai falar do não focado, ele não consegue mais definir. A definição dele para. Então isso aqui
é um quadro de definições dentro do conceito de la musique aujourd'hui. Então o Boulez vai definindo, mas quando ele chega em não focado, sem foco, ele para, ele não consegue definir. Quando ele chega em liso, ele começa definindo. Ele vai falar do corte indeterminado sem módulo, mas não consegue definir, não consegue criar subcategorias. Repartição estatística, ele consegue criar uma subcategoria de igual e desigual, mas ele não consegue prosseguir. Quando ele vai falar dos espaços não homogêneos, nos estriados, ok, ele não fala. Isso vai ser uma coisa própria do espaço liso, mas ele vai falar só da alternância e superposição e ele para por aí. Porque realmente é extremamente difícil falar dessa parte da música. Né? O que é mensurável é fácil da gente desdobrar. Bem, seguindo nisso daí, e estudando ainda a questão do tempo entre os compositores da música do século XX, eu encontrei no Xenakis uma possibilidade de ir um pouco além do que o Boulez estava propondo, embora seja na mesma época, né, e os dois culminando com textos importantes em 1963. Então o Xenakis vai tratar da questão aí, todo mundo já sabe, do Hortin, que é a comutatividade. Então, praticamente toda pitch class set theory está enfiada aí dentro, ela é comutativa, tanto faz a ordem das coisas dentro do saquinho de notas, tanto faz se é dó ou se é ré, está lá dentro, e eu jogo de novo e tiro de novo, então a comutatividade. A noção de temporel, que depois o próprio Xenakis vai jogar fora, ele para de usar, mas ela é importante, porque ela significa que seria a inclusão do tempo entre A e B, colocando presente a irreversibilidade. Então seria, por exemplo, a ideia de um objeto sonoro, onde ele tem um começo, um meio e um fim. Então, se eu inverter, eu tenho outro objeto. Ele é irreversível. É irreversibilidade. Onde AB é simplesmente diferente de BA. E depois o ANTAN seria realmente a linha de um desenvolvimento musical, onde entre A e A, entre A e B existe uma codeterminação, ou seja, quando B aparece, ele traz um pouco de material de A, que daí seriam as cadeias de Markov que o Xenakis vai utilizar. A intersecção é um bom exemplo disso aí, musicalmente, né, onde cada ponto depende do ponto anterior, etc. Então, aqui é o Xenakis. Okay. O Xenakis ainda, num pequeno texto sur le temps, ele vai trazer uma outra ideia que eu acho interessante, que pode ajudar a pensar o espaço-temps lisse. Que seria, ele faz essa pequena frase, que é a partir de uma forma elementar, e a cada repetição dessa forma elementar, fazê-la sofrer pequenas anamorfoses ou deformações, obedecendo densidades e probabilidades, colocadas em jogo sob uma forma de caixa preta abstrata, ou seja, eu começo, mas eu não sei onde eu vou chegar, mas a todo tempo eu tenho um processo. Que é um pouco o que acontece, a gente vê atualmente nas improvisações livres, que elas trabalham um pouco, né, o Rogério tem trabalhado muito com isso, trabalha um pouco dentro dessa ideia de uma temporalidade irreversível, mas eu posso pensar sobre ela nesse sentido. Então é como se o Xenakis trouxesse para o pensamento espaço-temps lisse uma ideia que o Boulez não desdobrou. Não conseguiu, não desdobrou, porque não faz parte mesmo do pensamento musical dele. Uma última imagem, então seria essa imagem 9, seria a hora de uma espécie de uma reunião do espaço-tempo liso com o espaço-tempo estriado, quando o Brian Ferneyhough, também a gente vai ter também o Horácio Vadione, vai pensar essa questão de uma espécie de um liso mais estriado, que seria uma espécie de grão do tempo, na noção de tactility of time.
numa coisa que ele chamou de disrupted action, ações interrompidas. Eu tenho diversas ações interrompidas e é como se eu tivesse uma espécie de tactilidade do tempo. Então ele hiperestria o espaço liso, né, e você passa a poder pensar o espaço liso em termos de microestrias, mas que auditivamente, para quem está ouvindo, a noção é de espaço liso, mas para quem está analisando, o espaço que você tem é dessas microtemporalidades. Uma pessoa que tem trabalhado muito com isso, de uma maneira bastante interessante, é o compositor Arthur Campelo, que trabalha com o que ele chama de modulação, micromodulação métrica. Ele pega a ideia de modulação métrica do Elliott Carter, só que aplica essa modulação métrica em unidades muito pequenas. Então, o Arthur Campelo tem trabalhado com isso, acho que vale a pena. E até aí foi essa apresentação que eu fiz há um tempo atrás, no encontro de teoria e análise musical. E eu me propus para hoje tentar pensar a partir daí, tentar pensar a partir dessas colocações e tentar ver se isso aí se transforma em alguma coisa. Então eu fui de certa maneira analisando a teoria musical, quer dizer, os sistemas composicionais que a gente tem. Eu acho que tem dois sistemas composicionais inaugurais, que é o método de composição do Sulzer e o método de composição do Koch, isso em 1760, 1770, onde eles vão definir realmente como um compositor deve trabalhar, quais são as etapas de composição. Então, a partir da retórica, dispositio, elocutio, conclusio. Então, a primeira etapa é a dispositio, onde você tem a forma, depois você tem a elocutio, que é criar o material para preencher a forma, e por fim você tem a conclusio, que é simplesmente aparar as arestas e ver como é que a peça ficou. E é interessante nesse tratado que ele tanto no Sulzer, o Koch mais ou menos retoma o Sulzer. Ele é bem claro com relação aos objetos que você deve trabalhar, mas quando ele vai falar sobre a passagem de uma coisa para outra, ele não fala. O que acontece entre o tema A e o tema B de uma sonata, isso é a arte do compositor. Geralmente é um outro material, que é simplesmente uma marcha harmônica, ou seja, também um outro material de novo. Daí você fala, como é que passa então do primeiro tema para a marcha harmônica? Não fala. Como é que passa da marcha harmônica para o segundo tema? Não fala. É sempre por cortes. Né? Isso tanto no Sulzer quanto no Koch. E se a gente for avaliando até o final, a gente vai ver que então, na teoria musical dos sistemas composicionais, o objeto são sempre as partes estáveis de uma obra, os planos contínuos e com forma, e o foco da composição é sempre determinar a continuidade, garantir a continuidade e assim por diante. E daí a gente vai ter diversos tipos de continuidade conforme práticas composicionais e conforme épocas. Então a gente tem uma continuidade intrínseca, ou seja, uma continuidade dentro do próprio plano da composição, que é por reiteração. O uso do refrão é o exemplo mais básico, isso em qualquer cultura tradicional. Depois a gente tem uma continuidade extrínseca, que começa a acontecer por volta do século XVI, que é quem dá a unidade para uma música é o texto. Século XVI não, antes. Século XV, século XIV, XV, XVI. Quem dá a unidade de uma música é um texto, por exemplo, em Gesualdo, ou em Luca Marenzi, ou mesmo em Monteverdi, onde cada parte é totalmente diferente da outra, mas você tem o texto que dá a continuidade. Um terceiro momento, que é esse aí, do Quantz, Sulzer e Koch, o nome deles, os três, que seria a continuidade também extrínseca, que é o que dá continuidade a uma forma musical, não é o material intrínseco apenas, mas a condução por princípios retóricos. Ou seja,
O que retoricamente está acontecendo a cada momento, e é isso que vai ligar com o momento que vem antes. Então, qual é a ligação que existe entre uma disposition e um confutatio? Ou seja, eu digo alguma coisa, depois eu digo algo contra. Qual que é a ligação que existe às coisas? A ligação é a ligação retórica. Não precisa ter uma ligação no material. Tá? Não é uma ligação intrínseca, ela é extrínseca. No final do século XVIII, 1780 em diante, 1790, a gente vai ter a volta da ideia de uma continuidade intrínseca dentro da música, um modelo biológico da metamorfose das plantas, proposto pelo Goethe, adotado pelo Haydn e pelo Beethoven. Daí o grande modelo é o modelo da Urpflanze, planta original. E essa continuidade é intrínseca, ou seja, eu vou pegar elementos lá de trás da reiteração. A ideia que a gente tem atualmente é o livrinho do Schoenberg, Fundamentos da Composição Musical. É basicamente um livro sobre a técnica de composição com origem em Goethe, Beethoven. O modelo posterior, no século XIX, proposto pelo Adolf Marx, deixa de ser de uma continuidade intrínseca, embora mantenha alguns elementos, tá? Cada fase dessa mantém um pouco da fase anterior. Mas a continuidade não está mais só no material, mas ela está no modelo dialético da forma sonata. Ou seja, eu retomo um pouco a retórica, a questão do confutatio, da afirmação e da negação, para pensar no modelo retórico. Então, o que relaciona duas coisas é a relação modelo dialético. O que relaciona duas coisas é o jogo dialético entre elas, justamente que vai relacionar com uma terceira coisa. Isso é extrínseco, isso não precisa estar no material, não precisa estar expresso no material. O próximo modelo continua sendo extrínseco, é o modelo estrutural. E aí a gente tem... existem exemplos musicais diversos desse modelo estrutural. Um exemplo musical brasileiro que eu gosto bastante de citar é o modelo da obra musical do Vili Corrêa de Oliveira, onde os elementos não têm uma ligação sonora direta, eles não têm uma ligação por intrínseca sonora, eu não tenho como deduzir um do outro auditivamente, mas eu tenho como deduzir um do outro estruturalmente. Eles não têm nada a ver um com o outro, mas eu posso explicar estruturalmente, ou seja, uma explicação extrínseca. Ela não é inerente ao que eu estou ouvindo. Quer dizer, esse eu estou dando um exemplo do Vili, sobretudo nos prelúdios, né, para piano. Praticamente, a música serial respira muito dessa ideia. O sétimo seria uma continuidade intrínseca, um modelo por derivação e desenvolvimento que a gente vai encontrar, por exemplo, num compositor como Brian Ferneyhough, onde a partir de um pequeno elemento você aplica um algoritmo ali que vai transformando isso daqui. Então, por derivação, as coisas vão acontecendo. Então, você consegue observar isso na partitura e consegue observar, ouvindo, que existe uma continuidade. Um exemplo interessante dessa continuidade é Mnemosyne. Ou mesmo, um outro exemplo é Cassandra Dream Songs, que você tem praticamente o tempo todo uma nota Lá como eixo principal da peça. O outro modelo impressionante é que a gente poderia dizer que ele seria de continuidade. Geralmente nos textos se fala de continuidade intrínseca. Na música do Tristan Murail é uma continuidade intrínseca, mas na música do Grisé não é uma continuidade intrínseca. A relação entre o primeiro bloco e o segundo bloco de Partiel é totalmente abstrata. A relação entre o segundo bloco e o terceiro, de novo, é abstrata. As relações não são diretamente notáveis na partitura, elas são extrínsecas. Ela está explicada pela série harmônica, por uma projeção horizontal da série harmônica, etc. E tal. Eu coloquei o Grisé aí até um pouco, porque ele pratica também o outro lado, então ele pratica os dois, mas é que eu coloquei ele sobretudo por causa desse exemplo de Partiel, que todo mundo fala como uma peça contínua, mas se você for observar, ela é totalmente segmentada. E os segmentos não se relacionam tão facilmente assim.
Um último modelo que eu coloquei aí, de continuidade intrínseca, seria o modelo textural de Ligeti e Chenakis. E até eu coloquei o modelo de processus do Tristan Murail, e também, não está aí, mas deveria estar, do Steve Reich. Aí realmente você tem um modelo intrínseco de continuidade. A diferença entre a primeira continuidade e a última, a do refrão e a lá de baixo, é que a do refrão compreende um tempo reversível, circular, e a última é um tempo irreversível. Eu não volto para trás. Se eu aplicar o mesmo processo, eu vou para frente. Eu não consigo. Se eu pegar o material, aplicar o mesmo processo que eu acabei de aplicar para chegar aqui, aplicar a mesma coisa, eu não volto para cá, eu vou adiante. Tá? Então, o fato é que, assim, de certa maneira, a continuidade é que tem regido o pensamento sobre a música do Ocidente ao longo da nossa história, ao longo da nossa existência. E até na apresentação que eu assisti na segunda-feira do Gerard, e mesmo o que a gente conhece na Computer Aided Composition, o que existe são diversas ferramentas para criar continuidade. Todas as ferramentas visam criar continuidade. Ou a maioria delas. Nesse sentido da continuidade, uma coisa extremamente importante é que a continuidade depende sempre que a gente tenha um objeto estável analisado. O objeto seja estável, tem uma certa permanência. Um dos exemplos disso aí seria o da música concreta, a própria noção de objeto sonoro, a tipomorfologia do Pierre Schaeffer, sempre analisa fases metaestáveis de um enunciado. A música espectral fala do processus, também é uma grande continuidade e estabilidade. O minimalismo norte-americano também, uma continuidade e estabilidade. Então, esses são 3 exemplos só. A gente pode passar adiante. Seriam alguns modelos da década de 70 de continuidade, e o Pierre Schaeffer um pouco mais para trás. O problema quando você usa um texto, uma coisa que você já tinha falado, é que o texto traz coisa que você já falou. Né? Você não consegue ligar o negócio. Bem, um pouco retomando algumas coisas que a gente já tinha falado lá atrás, do Chenakis, a relação de continuidade, ela está ligada, de certa maneira, seja um tempo reversível, como a gente já falou, a comutatividade, o exemplo do refrão e tudo mais, seja a continuidade num tempo irreversível, como, por exemplo, a interpolação, e aqui eu coloquei um desenho de um gráfico de notas, compassos, notas por compasso e distribuição dentro de uma pequena escala, aí, de um pequeno intervalo de mais ou menos 1/8, da peça número 10, da peça número 3 das 10 peças, está escrito errado aí, peça número 3 das 10 peças para quinteto de sopro do Ligeti. Então vocês veem que é uma transformação, uma espécie de interpolação de uma massa densa para uma massa diatônica rarefeita. A gente tem diversos tipos de continuidade no domínio musical, e aqui eu acho que entra alguma coisa que talvez eu possa contribuir com alguma coisa aí para o domínio de pesquisa, que é o tema do colóquio. A gente tem os tipos de continuidade. Eu posso estar chovendo no molhado e todo mundo já sabe elas, mas é só para formalizar. Continuidade no domínio sonoro, ou seja, continuidade de uma textura, continuidade de uma trama, ou simplesmente de um drone music com pedal. Continuidade, a gente já viu no domínio da estrutura, das estruturas rítmicas, por exemplo. Repetição e variação. No domínio dos agregados de altura, continuidade harmônica, hábitos harmônicos que a gente tem, etc.
No domínio do perfil melódico, então a gente pode fazer um perfil que se transforma, etc. Isso aí já foi bastante explorado. No domínio dos objetos sonoros, eu posso simplesmente ter uma transformação gradual, tal qual o Grisé opera em alguns momentos. E uma outra continuidade, que eu acho extremamente importante, mas a gente raramente analisa, é a continuidade no domínio motor da prática de um instrumentista. Ou seja, a proximidade ergonômica de certos movimentos. Tá? Então, dedilhado, gestualidades recorrentes, etc. Eu vou mostrar alguns exemplos disso aí. Espero que daí ajude a... Isso aqui a gente já falou? Só para retomar desses... Retórica. Não, retórica, aqui eu vou... Como é que é quando eu retomo? A memória. É importante a memória. A memória mais ou menos 5/3 da palestra. Tá, então... vai dar certo. O Cronos, tempo medido, o Evon, o tempo não medido, eterno e irreversível, mas com ponto... O eterno, aí tem coisa aí que eu fiz, aí, um enter. O eterno e irreversível, Kairos, a quebra de continuidade. Ok. O que é o Kairos e o corte? A gente acaba, por exemplo, toda a retórica musical, a Figurenlehre, né? Figurenlehre, que trabalhada pelo Quantz e que o Barra também, todo mundo atribui muita coisa a ele, atribui o significado, o sentido musical, quer dizer, o símbolo musical, geralmente a um elemento fixo. E há um tempo atrás eu comecei a pensar que talvez a questão dramática numa música ela não está no elemento fixo, ela não está no tema, como o tema foi construído, mas ela está no corte, nos pequenos cortes que o tema tem, ou seja, microfissuras, e nos grandes cortes que existem entre as partes, e não na ligação de continuidade entre elas. Para tentar formular isso aí, eu achei uma coisa interessante, que é esse desenho por Klee, é uma representação dessa partiturinha aqui. Assim. Né? Você tem esse caminho que ele tenta representar aqui com pesos. O mais denso seria o maior potencial dramático, o mais curvo seria o potencial dramático distribuído, o reto, o potencial dramático de corte súbito. Ele tenta representar essa coisa, ele fala, a base se estende, e com ela a horizontal, que vem aqui, que se dá junto, ela vertical, produz uma parada. Ele tenta contar o que está nesse desenho. A outra frase dele, que é bastante interessante, isso aqui é um curso, isso aqui é uma aula do dia 12 de dezembro de 1921. E essa aqui é uma aula do dia 30 de janeiro de 1922. Ou seja, dentro do mesmo curso, onde ele vai falar do ponto de vista psíquico, dentro do que é o psíquico daquela época dele, a justaposição de fortes contrastes engendra uma expressão cheia de força. A inserção de um meio de ligação entre os contrastes os afasta mutuamente e enfraquece a expressão. Então, com isso, o Klee cria quase que, aqui ele falando sobre o caminho da água aqui, então a captação da água, a flutuação, etc. Então você tem momentos que são momentos contínuos e momentos de grande ruptura. Então, o que é interessante é a gente começar a pensar, então eu comecei a pensar justamente o que seria esse kairos. E dentro desse kairos a gente tem diversos tipos de transição. A transição gradual até a grande ruptura. Para pensar essa transição gradual, a grande ruptura, eu pensei em 4 parâmetros que eu estou trabalhando há muito tempo, e quem me conhece já a paciência já acabou com relação a essa terminologia, mas eu vou tentar trazer uma novidade, que seria essa coisa que eu achei muito interessante, quando que foi isso? Em 1985, eu comecei um estudo sobre textura e me interessava pensar a textura musical. Fui procurar em diversos compositores sobre a textura musical e nenhum compositor definia o que era textura. Não existia uma definição clara do que era textura musical,
mas a textura ela era sempre definida por metáforas e nunca se chegava a nada. Então eu tentei definir a textura como uma espécie de sensação gestáltica, produzida pela configuração e dinamismo dos elementos sonoros presentes num determinado fluxo sonoro. Então, se é um fluxo de energia, como que esse fluxo se comporta? Isso é a textura. Quer dizer, qual a densidade dele, qual a superfície que ele abrange, qual a extensão, e qual a coordenação interna entre os elementos. Tudo isso define uma textura. O segundo elemento é a figura, né? Isso, já em 97, 92, até 92 eu escrevi um artigo e me colei um pouco pensando na textura, querendo estudar a textura, achei um artigo, uma entrevista com o Brian Ferneyhough, Shattering the Vessel of the Received Wisdom. E nesse artigo o Ferneyhough vai definir lá textura, figura e gesture. Ele fala mais ou menos rapidamente aquilo eu achei interessante, escrevi um artigo assim, em 1992. Então a textura, que eu falei um pouco, já tinha estudado, a figura, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e o gesto, que eu acabei dividindo em dois a partir do Luciano Berio e não a partir mais do Ferneyhough. E aí agradeço a algumas pessoas que fizeram pesquisa nessa área. Aqui presente a Valéria Bonafé, não presente o Felipe Merker Castellani, que estudaram essa questão do gesto profundamente em Luciano Berio. E essa separação que o Berio faz na entrevista com a Rossano Dalmonte, que ele fala, existe um gesto, que é uma questão simbólica, símbolo no sentido de Charles Peirce. Então, esse é um gesto típico italiano. Né? Um gesto, é um gesto. Se alguém faz assim, todo mundo, né, no texto de gesto e de Piazza Carità, é um gesto. Todo mundo sabe o que é um gesto. O gesto acontece uma vez só e ele já diz muita coisa. E o Berio distingue isso aí, ele fala, e o gesto não é a gestualidade instrumental. Ou seja, isso aqui não é gesto. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é gestualidade instrumental, é dedilhado, é manejo, é o que a gente quiser. Mas não é não é o gesto. Um exemplo aqui bobo, só de textura, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é no fim de uma peça do Ligeti. Será que tem áudio aí? Ou... Esse exemplo eu acho interessante com relação a essa questão de que a textura é um aspecto relacionável ao tato. Relacionado ao tato. Hoje em dia, com as pesquisas da multimodalidade perceptiva, né, e um dos princípios da multimodalidade perceptiva é justamente que na cabeça você tem olho, ouvido, paladar, sensação tátil, olfato, tudo misturado, tudo num lugar só. Né? E a questão tátil está presente na audição. Primeiro que a própria audição é uma questão tátil, que a gente compreende de uma maneira que não é, mas ela a princípio é tátil. E esse exemplo é interessante, que é um intervalo de uma segunda e depois um intervalo de terça. Né, com os batimentos que dão esse aspecto tátil da coisa. A figura já é um aspecto que não é tátil, a figura é um aspecto visual, que está implicado na escrita, e todos os descritores deles de figura são visuais. Então, linha melódica, perfil, percurso, aqui dois exemplos, aqui, pop, etc. e tal, bar, partita, como que esse elemento, lunga, breve, lunga, breve, lunga, breve, lunga, breve, lunga, longa, breve, como que o Bach faz o desenvolvimento da chacona da partita número 2 e aquele exemplo do Ligeti que eu mostrei um pouco antes para vocês. A figura simbólica, que não é necessariamente relacionável à escuta, ou seja, então vamos ouvir isso aqui duas vezes. Ok. Vamos ouvir isso de novo.
Então agora a gente não vai mais ouvir como prelúdio, mas a gente vai ouvir como um prelúdio da cruz às costas. Um prelúdio de Cristo carregando a cruz. Por isso, Mi bemol, uma tonalidade chata de se trabalhar no violoncelo. Aqui a gente está compartilhando esses estudos, né, violoncelísticos. Chato em termos de salto. Aqui tem uma coisa aqui chamada saltos duriúsculos. Saltos duriúsculos é um salto por intervalo chato e difícil de fazer. Aqui você vai pular 2 cordas, no caso da voz é um salto de sétima, um salto de nona. Seriam as 4 grandes figuras do barroco. Que é o passo simplite, passos duriúsculos, né? O salto duriúsculos, seria esse tipo de coisa, né? Ou esse salto, que no caso aqui é da 4ª corda para a primeira, certo? Sem resvalar nas outras. E o salto simples, pode, né? 4ª e 5ª. Essas são as 4 grandes figuras que praticamente pautam o barroco. Então aqui, esse aqui seria o da cruz às costas, ou seja, está ali presente a cruz, inclusive no desenho, das notas. É interessante que o Bach segue aí no desenho das notas a mesma regra que segue o Domenico Gabrieli, violoncelista, que é o de separar as 2 cordas de baixo, na linha de baixo isso aqui, a linhazinha aqui, a haste da colcheia, ela não é uma coisa ilustrativa, bonitinha de separar, não, ela está separando a corda superior da corda inferior. Onde que eu tenho que trabalhar, sobretudo com corda solta, etc. E tal. Então a corda dó e a corda sol estão para baixo dessa coisa. O Domenico Gabrieli leva isso mais a sério. Ele, no Ricercare número 5, que é onde o Bach se baseou para fazer isso aqui, praticamente, hoje em dia a gente tem quase certeza que é, porque o tipo de salto só no Ricercare 5 que tinha sido feito antes. O Bach utiliza. E ali a presença da cruz. Mas quando a gente ouve, ou seja, esse gesto simbólico, é essa figura simbólica está na partitura, mas eu não ouço ela. Eu não preciso ouvir ela. Não é necessário ouvir. Existe uma crença de que tudo que está na partitura tem que ser audível. Isso é uma besteira. Isso é uma carta de Beethoven falando. Numa música, algumas coisas que estão na partitura devem ser audíveis e outras não. Outras simplesmente é artifício de composição. É um método de prosseguir. Mas isso aqui é interessante quando a gente vai, por exemplo, fazer uma formalização. Porque eu posso fazer uma formalização desse tipo para dar continuidade a alguma coisa, usando alguma coisa que eu não ouço, mas que me permite uma espécie de um algoritmo para dar continuidade. Com relação à gestualidade, não ao gesto, aí aqui, que é de ordem... Então, a gestualidade, ela é de ordem proprioceptiva, sensação de peso, sensação de volume, sensação de movimento, direcionamento. Está ligado a essa dedilhado instrumental. Aí eu trabalho do Gustavo Penha sobre o Bach, sonata, andante da sonata número 2. Isso aqui é uma análise do andante da sonata número 2, a imagem está pequena, mas é com todos os dedilhados e vendo as proximidades de dedilhado nesse uso da corda dupla. Um outro estudo sobre isso é um estudo sobre ergonomia da flauta em peças de extended technique, que está sendo realizado pela Sarah Hornsby, em cima de obras do Arthur Campella. A Sarah talvez seja a única flautista brasileira que toca Unit Capsule e Cassandra Dream Songs, né? E que estava estudando Mnemosyne, eu acho. É raro um pouco no Brasil. Mas, e a peça do Campella que ela está estudando, que é All Happy Days, é realmente um tour de force, mas
com mudanças muito rápidas de Extended Technique, mas tudo muito coordenado ergonomicamente com a flauta. E esse trabalho que está sendo realizado mais recentemente, o trabalho de gestualidade instrumental, pelo William Teixeira, que está analisando a sequência para violoncelo do Luciano Berio. Com relação à gestualidade, eu montei um brinquedinho aqui, para a gente ver como que a gestualidade ela pode estar numa espécie de uma ruptura e ao mesmo tempo criar. Então aqui a gente já começa a pensar um pouco na ruptura. Isso aqui não é uma tablatura, é simplesmente um desenho para a gente poder ver um pouco o caminho da mão entre este... Onde é que está aqui? Entre esse compasso aqui, né, e indo adiante. Então aqui, embora a gente tenha uma figura musical de partitura extremamente clara, né, extremamente clara a figura, em termos de dedilhado, isso não é extremamente claro. Tá? Isso aí tem mudança de corda, que vai fazer coisa diferente. O Lá cadê minha flecha? O Lá o Si eu vou fazer com o terceiro dedo, o Lá é primeiro dedo, o Sol é corda solta. Tá? Então eu tenho aí uma movimentação aí que não é tão clara. Mas a partir daqui, o Bach inaugura uma coisa totalmente diferente. Que eu tentei representar nesse desenho. Então vocês vão ver... Cadê minha flechita? É chato esse negócio, né? Então, isso aqui começa... Opa! Isso aqui seria o desenho, mais ou menos, que está sendo seguido a partir daquele compasso. Não tem áudio aqui. Eles não estão concatenados. O que eu tenho são 3 padrões sendo repetidos e transferidos, pura e simplesmente. Tá? Igual vai fazer o Villa-Lobos também, num dos prelúdios. Prelúdio, estudo, agora não me lembro o que ele vai... Tem no prelúdio, tem no estudo. Tá? Mas aqui no Bach é interessante porque tem um corte aqui. Né? E quando a gente ouve a peça, o trechinho, vocês perceberam onde tem o corte? Extremamente fácil, né? Tá? De novo, para quem não percebeu, poder perceber. Porque eu acho muito bacana como que é notável o que acontece. A hora que começa o padrão. E a hora que começa o padrão, não é só por uma questão de que tem um ciclo. É porque é de uma simplicidade de fazer que realmente até o seu som sai mais pleno do que estava acontecendo antes. E agora cortou de novo. Aqui está super fácil. Aí vocês vão perceber onde vai cortar de novo, onde vai acabar o padrão. Aqui acabou o padrão. Aqui agora é o desgraça. Agora eu vou ter que usar capotasto, o meu intervalo vai abrindo, vai fechando, é extremamente difícil. Tá? Mudou totalmente o padrão. Então, eu tenho uma continuidade de figura musical, mas eu não tenho uma continuidade de gesto, de gestualidade instrumental. Ainda sobre o gesto simbólico, aqui só... Ok. Então vamos falar um pouquinho. Então a ideia do Kairos seria justamente esses momentos de ruptura e qual tipo de ruptura então eu poderia ter. É isso que eu estou tentando pensar. A ruptura eu tenho entre textura e gesto. Eu posso ter um momento que tem uma determinada textura e é o gesto que de repente passa a comandar, como a gente teve agora há pouco, figura e gesto, por exemplo. Entre gesto e figura, ruptura entre figura e textura, figura e gestualidade e textura, ou entre textura e textura, figura e figura, gesto e gesto, gestualidade e gestualidade.
Para pensar isso aí, uma coisa que eu achei interessante é a ideia de alagmatique, que foi trabalhada pelo Gilbert Simondon, na tese de doutorado dele, e depois ele prosseguiu isso aí e mais ou menos tentou definir alguns detalhes num texto chamado Perception et Modulation, que é uma classe, né, que é uma aula, cours de Perception et Modulation. Ele vai tentar falar dessa ideia de modulação, que é, geralmente a gente trabalha com formas feitas. Então eu tenho uma forma feita e eu acredito que aquela forma é uma coisa fixa. O que Simondon vai tentar dizer é que o modelo da forma e o modelo da substância não dão conta de certas coisas. Não dão conta por exemplo, o modelo da forma é, eu tenho ataque, desinência, o corpo, né? Ataque, decay, desinência, corpo, desinência. Tá? Isso aqui é uma forma. Aí eu tenho um material disso aqui, que seria um material, conteúdo espectral, etc. e tal. A relação entre uma forma e outra forma, o jogo de forma só me diz sobre anamorfoses, ou seja, o transformar a forma. Não diz como que uma forma X diferente de Y, como é que essas duas formas se relacionam. Eu sempre vou tentar fazer com que uma forma se submeta à outra. Ele vai falar, o modelo ilemórfico não funciona muito bem. Depois ele vai tentar o modelo substancialista, que seria o conteúdo espectral, então. Eu estou dando como exemplo aqui um som. Então eu vou tentar relacionar o conteúdo espectral. Também eu vou sempre fazer com que um conteúdo esteja submetido ao anterior. Tá? A minha relação em forma e substância é sempre de causa-efeito. Então ele vai tentar uma terceira coisa, que seria o modelo alagmatique, que seria toda forma e toda substância, ela é feita por diversos pontos, ela é plotada por diversos pontos. E eu vou fazer então uma relação entre cada um dos pontos, em cada um dos pontos eu tenho dois vetores. Então quando eu tenho um som, eu tenho dois vetores, um vetor aqui e um vetor aqui. Certo? E tenho outros ainda, mas a princípio eu vou ter dois. Então eu vou tentar relacionar esses vetores. É extremamente difícil, porque eu vou ter que descobrir quais são os vetores que estão em questão. O que eu tentei pensar foi, esses vetores podem ser justamente o gesto, a textura, a figura, a textura, etc. Eu posso encontrar pontos aí, é uma coisa bastante difícil de fazer, e é um trabalho que ainda está no começo. Mas o que interessa é que a relação entre dois objetos, ela não é uma relação, quer dizer, existe a relação do tipo abstrato, né? A gente está acostumado com ela. Existe a relação do tipo formal, a gente também está acostumado com ele, mas existe um outro tipo de relação que a gente usa muito, mas a gente não estuda muito, sobretudo na área da música, que seria quais são as operações que conectam essa coisa com essa. Então, quais são as operações ponto a ponto de dois fluxos de energia. E aí apareceu uma coisa que eu achei que era interessante, que é sempre que há um corte, o ouvinte é quase que convidado a criar uma conexão. Como ele não tem tempo para criar a conexão que ele tem que criar ela é energética, ela não é formal, ela não é também substancial. Eu não tenho tempo de analisar o espectro e analisar o outro. Tá? Eu tenho só o tempo de analisar duas energias, é muito rápido. Então eu comecei a pegar alguns exemplos, isso ainda está no começo, e vou me encaminhando para o fim da minha palestra para não encher muita paciência de vocês. Então esse aqui é o primeiro exemplo. Que é um exemplo que eu peguei do Atmosfera, do Ligeti, onde a gente tem justamente um grande corte, tem uma força, claro que vocês olhando a imagem já sabem o que vai acontecer, isso atrapalha bastante, mas sem olhar a imagem você não sabe o que vai acontecer. Né? Tanto que o Ligeti em outro momento vai fazer outro tipo de passagem. Ele também pode preparar um corte posterior, abrupto, com uma transição antes.
Então ainda tem, você pode brincar com essas coisas. A atmosfera é uma obra interessantíssima para estudar os cortes, são 22 texturas. E existe uma transição entre as 22, a cada momento o Liggett faz uma transição diferente. Tá? Só a atmosfera daria um estudo gigantesco sobre essa questão do corte e transição. Né? Sistemas de trabalhar a transição. Quem começou a trabalhar isso aí foi o Ivan Eiji Simura, na iniciação científica dele. Aí, se ele estiver lá em Campinas ouvindo com o Jonatas, é bom retomar o estudo. Uma outra passagem, aqui seria uma espécie de um corte, mas um corte preparado. E realmente aqui é uma ideia interessante de coisas totalmente... coisas totalmente... que não tem nada a ver com a outra. Esse elemento aqui, no começo, ouvi aqui numa bela interpretação aqui do Barenboim. Ok, aqui uma continuação figural muito simples. Nada a ver com o que vinha antes. Ok. Para estudar essa transição, eu localizei esse pequeno elemento. Finalização do primeiro tema. O primeiro tema do grupo 1 de temas dessa sonata. Esse elemento ele reaparece aqui, inserido dentro do segundo. Ele não tem importância nenhuma, ele não é a primeira parte do tema, ele não é nada. Ele é só um pequeno elemento que cria aqui ele está fazendo uma transição gradual, diferente do Liggett. O Liggett, né? Aqui não, vou fazer uma transição. Esse elemento reaparece aqui, e agora ele vai reaparecer até ele se transformar justamente numa espécie de pivô de conexão. Né? A gente ouvir agora com os desenhos. Opa. Conclusão. Então, dentro de uma conclusão, um grande elemento de corte aqui para o Mozart vai ser a presença do forte aqui. Embaixo, né, tem o forte, mas dentro de um pequeno padrão aí para fazer a transição. Então, dentro daqueles níveis que eu tinha falado de transição de uma coisa para outra, a gente teria esse esse grande corte do Liggett, esse do Mozart já é uma transição construída, e um terceiro exemplo seria esse daqui. Eu não falo nem. Esse é o primeiro corte. Transição feita por filtro. É diferente de Mozart, é diferente de Liggett. E vocês já estão enxergando aqui na partitura onde está o próximo corte, né? Isso é simples. Então aqui são dois exemplos. Um que é esse por filtro e esse outro que não é por filtro. O problema é que o Bernstein não acredita na força do corte. Então ele faz uma coisa que não está escrita aqui, ele faz um retardando, ele segura para ver se as coisas emendam.
a força dramática seria muito maior se o Bernstein simplesmente acreditasse no que o Mahler escreveu. O grito seria muito maior. Então aí tem até uma questão para a prática interpretativa interessante. Muitas vezes evita-se o corte e daí se retira totalmente a força dramática de uma música. Hã? Bem cortadão. Mas aqui você percebe o Bernstein arrasta, tem medo de chegar lá. É porque realmente o corte é um avalanche, é um momento vertigo, perigoso dentro de uma música. Né? E um outro exemplo que eu teria lá atrás era aquele do Bach, que a gente já falou sobre ele. E assim a gente pode fazer diversos exemplos, mas o que eu acho interessante no Bach é que o que corta ali não é a figuração que está na partitura, mas é justamente um corte gestual. E daí, vendo a palestra do Gerard, eu estava pensando justamente dentro de uma improvisação, onde o computador está seguindo o intérprete a partir das notas. Se ele tiver um mapa de dedo, em um determinado momento, ele pode parar e fazer e seguir um dedilhado e um padrão de dedilhado, que pode levar a sons diferentes, ao invés de seguir um padrão de alturas. Isso num mapeamento, numa guitarra, num violão, num violoncelo ou numa flauta, você poder fazer essa articulação entre padrões, camadas de padrões diferentes que dão continuidade e corte numa música. Desde a continuidade textural, ou corte textural, ou continuidade da gestualidade, ou continuidade no campo da figura. Então, é nesse sentido que eu tenho trabalhado. E composicionalmente isso aqui é realmente um tema interessante, que é como que eu posso criar um corte. O Said é grande. Né? O pessoal até faz um pico aqui. Isso é genial, a relação não com a forma, mas com a energia. Imediatamente as cabeças fizeram assim, né? Antes que vocês se dessem conta de que havia uma forma de uma determinada substância que chama Said, etc. Não, as cabeças fizeram assim, só a energia fez. Esses pontos se conectaram. Então é isso, composicionalmente isso é difícil de ser pensado, como que você pode ponderar, por exemplo, essas transições dentro de uma só peça. Então, é isso, eu encerro aqui essa apresentação, só queria agradecer dessa apresentação, as diversas pessoas que estão por trás dela, quer dizer, colaborando, que é o pessoal do grupo de pesquisa em criação musical da Unicamp, com algumas pessoas que colaboram, às vezes vindo de fora. Né? Então, a equipe atualmente, quer dizer, os mais ativos atualmente, então a gente tem o José Henrique Padovani, trabalhando com a questão da técnica instrumental, tanto na técnica do instrumento acústico como a técnica eletrônica e computacional, com base em diversas coisas. Ele tem usado bastante o Simondon como uma maneira de pensar isso daí. O trabalho do Felipe Merker Castellani, que foi sobre a questão do gesto e da figura em Berio e Fernerol, durante muito tempo pensou isso aí. O trabalho do Gustavo Penha, que é sobre a questão específica desse gesto instrumental, né? Embora o tema de pesquisa dele não seja esse é um material que ele tem analisado bastante. O do Said, e do Stefan, com todo o trabalho sobre os Shenates, que acaba ajudando bastante aqui. Quer dizer, muita coisa disso eu pensei enquanto eu analisava junto com o Stefan. Tem diversos exemplos aqui no computador, mas estão todos perdidos. Do Analogica A e B, a relação entre as duas peças e os blocos permutados e tal. Né? O trabalho da Sarah Hornsby sobre essa questão da organologia na flauta, da ergonomia na flauta. Né? E o do William sobre essa questão também da gestualidade no violoncelo e, sobretudo, na sequência para violoncelo Luciano Berio. E é por aí, quer dizer, eu acho que todo mundo que passou pelo grupo, de certa maneira, acabou contribuindo com uma coisa ou outra. O grupo tem bastante tempo e se eu for falar a todos, eu vou chegar naquele tempo da palestra
que era 11h30. Mas eu vou parar um pouco antes. Se alguém tiver pergunta, tá fria a sala. Danke. Eu mesmo vejo um corte não preparado no compasso 5, não? Porque ele começa com uma melodia acompanhada, um passo Sim, sim. Não é um corte aí não preparado? Então, aqui, por que eu não considerei um corte não preparado? Porque daí eu fui burro. Não, eu não considerei um corte aqui não preparado, porque eu pensei essa primeira parte como uma espécie de momento de estabilização da forma. Mas tem um corte não preparado aqui. A maneira que ele... o modelo que ele vai usar é o modelo ADSR, né? Ele tem esse espécie de... É o modelo de ponto culminante, né? Que está bastante presente na música clássica. Mas é só esse momento. Mas enquanto expectativa é totalmente posso pedir só porque outra acabaram coisa. de me escrever falando que não dá para ouvir a pergunta Ah, quem está ouvindo. Stefano, o DJ faz de novo. Então, a pessoa que quiser perguntar pode, por favor. Não, o DJ faz de novo, porque a pergunta é importantíssima. Então. Não, mas o microfone não chega até aí por razões de cabo. Resumindo, é que eu vejo um corte não preparado no quinto compasso da sonata de Mozart, porque o compositor começa com uma melodia acompanhada, com o baixo de Alberto, que é a expectativa que todo mundo tem, e logo ele rompe essa expectativa, ele frustra a expectativa no compasso 5, porque aí ele entra com o acompanhamento e começa com um fugato. Exatamente. Sem preparação. Aqui é um corte textural, né, o DJ? Sim. Chama você de Stefano o tempo todo, vai ser difícil. Né, DJ? Aqui é um corte textural muito claro, né? Mas o que eu estava querendo mostrar mais era esse elemento que realmente ele não tem força nenhuma quando ele aparece aqui a primeira vez. E quando ele aparece aqui a segunda vez, também a gente não dá razão nenhuma para ele, né? E aqui a gente começa a dar algum interesse, mas vai ser a repetição dele, nessas 3 vezes, que vai dar realmente interesse a ele, mas eu não sei onde vai chegar. E isso aqui poderia ser simplesmente uma repetição. Isso aqui vale a pena, às vezes, pegar o pianista e tentar testar, gravar, o pianista tocando isso aqui, piano também. Continua o final da cadência. Exatamente, tá? Isso. O que me interessava era esse elemento, por isso que eu não notei. Mas tem aqui um corte. Mesmo aqui, também, embora tenha o fugato aqui embaixo, esse Fá só, o Fá tenta fazer a ligação sozinho, né? Então, aí a gente começa a analisar, Didier, essa questão do que seria as forças que estão envolvidas. Então, as forças, a gente pode pensar a força de permanência de algum elemento ou de supressão. Aqui teria a força de permanência do Fá, né? Aqui teria a força de permanência desse elemento final. Aqui teria a força de supressão da textura, etc. Então a gente começa a entrar nessas questões do corte, não na forma ou na matéria que está ali, mas na questão de uma permanência ou outra, né? Qual é a energia que está ali envolvida. É um campo de pesquisa que eu acho bastante amplo. Aliás, eu ia falar, tem um trabalho que me influenciou muito aqui, que é a análise de Debussy e les sonorités opposées, que é do Didier Giger, né, com essa questão das sonoridades opostas, que justamente como é que você analisa sonoridades opostas, né? Em que termos você consegue relacionar sonoridades opostas? Tem uma pergunta que vem na internet do Yuri Berkimizuka. Ele pergunta, sendo uma peça constituída de... as 3 estruturas do tempo de Xenax. O corte e as 3 estruturas do tempo de Xenax. Então ele pergunta, sendo uma peça constituída de 3 blocos, ABC, cada um deles formado por uma estrutura ortão e justapostos com cortes de gestualidade, é possível considerar que há um processo de continuidade intrínseca, no sentido de que a peça como um todo é um tom e a justaposição entre os blocos é temporária? Então, nesse caso, eu até... fecho aqui. Tem um exemplo interessante, eu vou abrir uma coisa aqui, porque eu acho que
Aqui é um exemplo interessante. Como é que eu reduzo isso aqui? A imagem não vai dar, porque está ampliado. Mas isso aqui é um exemplo interessante. Eu peguei uma passagem do Analogique e coloquei para um instrumento só, para ver se a textura Xenax constrói funciona ou não. Porque quando a gente ouve com cordas, você tem multiplicidade de timbres, diferença de ataque, diferença de dinâmica, etc. E o resultado... Cadê? Ok, o que é interessante aqui, nessa peça, é esse compasso aqui, que eu acho simplesmente fascinante. Porque é o mesmo processo, mas essa passagem diatônico, cromático aqui, realmente ela está fora de tudo que a gente está ouvindo antes, mas o processo é o mesmo. Né? Aqui não é aquela alternância ainda, hein, Stefano? Aqui era um momento de continuidade. Mas assim é muito mais parecido com a parte eletrônica. Sim, você acelera e você chega na parte da Logic B. Chega na parte eletrônica. A gente pode tentar fazer isso. Plotar inteirinho o Analogique e depois mandar tocar 10 vezes a velocidade. Mas é interessante que, né, dentro da pergunta, esse momento aqui, ele está sendo feito em cima do mesmo algoritmo, está sendo feito com o mesmo material, só que aqui você cria um buraco gigantesco, ou seja, não há uma continuidade, embora algoritmicamente tenha uma continuidade. Quer dizer, do plano de vista lógico, de projeção da peça, existe uma continuidade, mas não existe uma continuidade do ponto de vista do que eu estou ouvindo. E daí essa pergunta ela depende de diversas situações, né? Porque você tem ali 3 coisas, feitas todas ortã. Depende. Se cada uma delas foi feita com uma coleção totalmente diferente, o tipo de contraste vai ser um. Só que daí entra em jogo um elemento que eu estou aqui tentando não falar, mas eu acho que é interessante, que é toda textura ela tem uma espécie de uma permeabilidade. Ou seja, toda textura ela tem alguns elementos que ela deixa passar. Então, por exemplo, se eu pegar uma textura e transpor essa textura inteira uma oitava, eu não mudo a minha textura praticamente. Mudo o brilho, mudo diversas coisas, mas a textura muda muito pouco. Se eu pegar uma textura e multiplicar por 3 a duração, eu mudo ela totalmente. Se eu pegar numa textura e multiplicar por 3 a duração de 2 ou 3 elementos de maior presença na peça, eu quebro essa textura em 2. Né? Então, aí também depende da coleção. Coleção de alturas. Se eu trabalhar com uma coleção de alturas A, uma coleção de alturas B, e essa coleção de alturas, mesmo ela sendo totalmente diferente, mas o objeto temporal sendo muito semelhante, a diferença que vai ter entre as duas texturas é quase que nenhuma. Então, a força do meu corte vai ser muito pequena. Então, aí depende muito de qual o material que eu estou usando, quer dizer, quais as pequenas forças que eu estou usando, qual é as forças que compõem esse material. Se esse material se integra harmonicamente, se esse material não se integra harmonicamente, se esse material cria uma fusão, se ele não cria uma fusão, se ele tem batimentos ou não. Quer dizer, isso vai depender. Aí a gente vai entrar no lagmatica das pequenas forças que tem envolvido dentro de cada material. Então, por isso que não é uma pergunta com uma resposta só, mas eu precisaria conhecer o material dos 3 momentos, analisar esse material, ver quais são as forças que estão implicadas nele e relacionar um com o outro. Seria isso. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui do Xenax, que eu acho que é o mesmo algoritmo gerando um negócio. Aqui é muito clara a permutação, né? Opa, não é a 420. É interessante que isso acontece também no quarteto número 2 do Brian Fernald. Em um determinado momento também fica um vazio, assim. Que o algoritmo gerou esse vazio.
Esse tema ele tem diversos desdobramentos, mas eu acho que daí também muito longe corre-se o risco. No more questions? Todo mundo com fome, querendo tomar café e água e ir para a mesa redonda. Então, obrigado.